Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos voltando aos poucos. Dá licença, paternidade. Estamos há uns 40 dias sem dormir direito. Mas Deus tem dado graça e, como eu pedi no pequeno grupo, para o pessoal orar, e eu queria fazer esse pedido para toda a igreja agora. Quando vocês estiverem orando por nós, ore assim: Deus, que cada hora de sono do Guilherme e da Laís equivale a 5 horas dormidas, tá? Porque é desse jeito. Acorda, dorme, tudo picado, e aí eu não sei o que é pior, se é dormir pouco, mais inteiro, ou se dormir picado mais muito. Mas enfim, orem por isso, mas Deus tem dado graça. Amém? E um ponto engraçado, como eu estou voltando agora, né, desse tempo que a gente estava mais enclausurado ali, por conta do Samuel, que nasceu dia 12 de dezembro, a gente perde o costume, né, de falar, tal, de pregar. E aí, sábado passado, que foi o casamento do Sam e da Isis, eu lá orando, o casamento foi de manhã, e eu falei, que nessa noite o Senhor abençoe. Boa noite. E eu nem vi, eu fiz o casamento, acabou, só à noite a Laís foi me falar, o sol rachando e eu falando boa noite. Então, para vocês verem que é estranho. Mas graças a Deus a gente tem voltado e Deus tem dado graça. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, lá em Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Para quem está acompanhando os pequenos grupos, os estudos, até as próprias pregações que nós temos feito, se você parar para reparar, nós estamos começando do início, de Gênesis, com as principais histórias, os principais acontecimentos. E isso foi proposital, uma vez que nós estamos aí começando o ano, e também um pouco alinhado com aquilo que vai ser a escola de liderança esse ano, que vai falar a respeito do Antigo Testamento. Então a proposta é nós começarmos aí desde Gênesis de fato. E hoje o que nós vamos compartilhar é sobre Caim e Abel. Uma história bastante conhecida, uma história aí que você já está cansado de ouvir, mas que se a gente coloca uma lupa e começa a olhar com um foco maior, nós vamos conseguir extrair algumas aplicações práticas e vamos conseguir enxergar algo que muitas vezes a gente não enxerga quando nós passamos o olho no texto, quando a gente lê correndo. Enfim, vamos lá. É Gênesis 4, a partir do versículo 1. Fala assim, vou ler na versão NVT. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra.
Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de sua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, nós clamamos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo para que traga luz, para que traga vida, para que tudo aquilo que o Senhor for falar aqui, Senhor Deus, não passe por um ouvido e saia no outro, sem que isso encontre lugar no nosso coração e na nossa mente, Pai. Transformando, Senhor Deus, as nossas emoções, transformando, Senhor Deus, os nossos pensamentos e transformando, Senhor Deus, a nossa maneira prática de viver a vida, Pai. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor me dê graça para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor, Deus, tire todas as barreiras, todos os impedimentos do coração de cada um que está aqui essa noite, Pai, que impede de ouvir a Tua voz, Pai. Nós clamamos no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, Deus. Abra os olhos do nosso coração, Pai, nós queremos Te ouvir essa noite, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, galera, para quem esteve nos PGs aí essa semana, já discutiu um pouco, já falou a respeito desse texto. E aqui a gente vê como que, logo após a queda aí de Adão e Eva, logo no capítulo posterior, aí no capítulo 4, nós já vamos ver as consequências já dessa decadência do ser humano, agora sob a influência do pecado e afastado da presença de Deus. Logo no capítulo 4, bem no início aqui, a gente já percebe como que o ser humano, sem Deus, ele já se torna uma pessoa má. Como que a sua natureza, ela já se torna uma natureza caída. E essa natureza caída, ela já faz com que esses dois irmãos já aconteça ali, logo no começo do livro de Gênesis, o primeiro assassinato relatado aí na Bíblia. E o engraçado é que esse assassinato, ele aconteceu logo após um culto. Logo após o oferecimento de uma oferta. Um acontecimento tão drástico, tão triste, aconteceu logo após um oferecimento de uma oferta a Deus, mostrando e exibindo para todos nós como que o pecado e os seus efeitos, eles já são aplicados logo depois da queda. Quando o homem, ele resolve viver a sua vida segundo aquilo que ele acha que deve viver, como a Ari comentou aqui anteriormente. E aqui a gente não vê no texto, né, o motivo, a explicação da rejeição dessa oferta. O texto não vai falar por que Deus rejeitou a oferta. Mas, segundo estudiosos, e isso aqui é apenas uma especulação teológica, a gente não pode afirmar isso, muito provavelmente, Deus, ele fez com que descesse fogo dos céus e consumisse a oferta ali de Caim. Agora, toda vez eu confundo. Que Deus mandou fogo sobre a oferta de Abel e não mandou fogo sobre a oferta de Caim. E que se especula-se também que havia um altar que poderia ter sido construído por pedras, aonde cada um ofereceu a sua oferta. E Deus não aceitou a oferta ali de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, justamente nesse simbolismo aí que a gente vai ver depois nos capítulos anteriores, nos outros livros ali do Antigo Testamento, aonde Deus, ele vinha com fogo do céu para consumir a oferta que era oferecida por aqueles que o seguiam. E não havia lei, até aqui nós estamos no capítulo 4 de Gênesis, né? Não tinha a lei mosaica para falar para que eles pudessem ofertar alguma coisa, para que eles pudessem oferecer a Deus algum tipo de oferta. E aí a gente pensa, mas como que eles aprenderam isso? De onde que isso veio?
Então, especula-se também que eles aprenderam isso do seu pai Adão. Esse aprendizado de que eles deveriam oferecer a Deus uma oferta, como um princípio. Então, eles repetiram essa tradição, eles repetiram isso que aprenderam com seu pai e estavam aqui agora fazendo segundo aquilo que eles estavam vendo ou sempre viram do seu pai Adão fazendo como uma oferta ao Senhor. E o engraçado aqui, né, até como o Ari falou, não tinha lei, como eu falei. Quem que mandou eles fazer essa oferta? Viram pelo exemplo do seu pai Adão, mas muito também motivado por aquilo que era o princípio de Deus desde a criação de todas as coisas. O princípio dessa oferta. Então eles fazem isso mesmo ainda sem ter lei para que pudesse mandar eles fazerem. Por isso que o Ari comentou o lance dos dízimos, das ofertas. A gente tem que entender que isso é muito antes da lei. E que esse é um princípio que nós devemos seguir, ainda hoje, mesmo vivendo no tempo da graça. Para que nós não venhamos viver uma super graça e viver uma vida folgada, achando que não estamos mais na lei, mas quem disse que é por conta da lei? É por conta de um princípio. Caim e Abel fizeram isso porque eles entenderam o princípio que eles aprenderam do seu pai e de Deus. E Deus aceita Abel e sua oferta, mas não aceita Caim e a sua oferta. Então, o engraçado aqui a gente perceber que não foi apenas a oferta em si que Deus aceitou ou não, mas foi a pessoa, foi o indivíduo. A oferta foi apenas um detalhe, uma consequência de quem eles eram diante de Deus. E aí eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia lá em Hebreus 11:4, para a gente ler um trecho, depois 1 João 3:12, para que nós possamos entender a respeito dessa natureza da oferta e desses dois indivíduos. Hebreus 11:4. Abra aí, vamos ler junto. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Agora 1 João 3:12. Vamos pular um pouquinho aí. 1 João 3:12. Fala assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então aqui agora, através desses dois versículos, a gente consegue ter uma visão maior da natureza daqueles dois homens. O porquê que Deus não aceitou a sua oferta, mas não apenas a sua oferta, mas não aceitava a conduta, a natureza daqueles homens. E por que ele aceitou a um e rejeitou a outro? Não foi apenas uma questão de oferta, mas foi uma questão de uma consequência de quem eles eram. E diante disso tudo, Caim fica furioso. Caim fica transtornado. Em outras versões vai falar que o seu rosto ficou deformado. Ficou com uma aparência carrancuda. Então, sabe quando a gente fica assim, grilado, nervoso, fica transtornado que você não consegue enxergar mais nada? Então, foi desse jeito que Caim ficou. E Deus fala com Caim e pergunta para ele, vendo essa reação, logo após Caim ver que a sua oferta não foi aceita, que do seu irmão foi aceita, Caim fica transtornado e logo depois Deus pergunta, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Então Deus faz aqui duas perguntas para Caim, tentando chamar ele ao arrependimento, tentando chamar ele a uma reflexão, para que ele pudesse pensar se o motivo do seu transtorno, da sua raiva, da sua frustração, era justo, era devido. E logo depois Deus faz uma advertência, fala, olha Caim, se você fizer o que é certo, a sua oferta será aceita.
Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você quem deve dominá-lo. Então Deus aqui, ele dá a real para Caim. Caim, se você fizer o que é certo, fica de boa, que vai dar certo. Mas se você não fizer, tome cuidado. Preste atenção. O pecado está à porta. Como um leão, prestes a rugir. Como fala outro trecho lá do Novo Testamento. O diabo anda ao nosso redor como um leão prestes a nos rugir. Está à espreita, está intocado. Apenas esperando uma oportunidade para te controlar, Caim. Mas é você quem deve dominá-lo. E sabe o que Caim fez logo depois de Deus ter falado com ele dessa maneira, direto, nessas palavras? Nada. Simplesmente entrou no ouvido e saiu no outro, como eu falei. E sabe o que ele foi fazer depois? Foi lá matar o seu irmão. Então, logo após essa advertência, logo após esse aviso direto de Deus, não foi ninguém que foi lá falar para ele, não foi nem o irmão, não foi o pai dele, não foi outra pessoa que foi lá falar, não viaja não, você está nervoso por causa de quê? Toma cuidado. Não, foi o próprio Deus que falou com ele. E ao invés dele ouvir a Deus, ele simplesmente se deixa ser dominado pela sua raiva, pela sua ira. E aí ele trama a morte do seu irmão. No versículo 8 vai falar que Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. Então olha como ele era mau, a sua natureza era má. Ele premeditou o assassinato do seu irmão. Fala, vamos ali dar um rolê. Vamos ali no campo, vamos ali jogar uma bola. Vamos ali jogar um videogame. E aí quando ele chega, ele consome, ele mata o seu irmão. Olha como a natureza dele era pecaminosa. E a motivação do seu coração já era má desde o início. E logo depois disso, agora que ele arquitetando e tramando a morte do seu irmão, isso é mais confirmado ainda. Porque ele planejou, ele arquitetou o mal. E depois disso tudo, depois que ele mata o seu irmão, Deus novamente chega até ele e pergunta, cadê seu irmão? Aonde é que ele está? No versículo 9 aí. Duas perguntas novamente. Deus sendo incisivo. Deus perguntando novamente. Onde está o seu irmão? Onde está Abel? E aí, como se nada tivesse acontecido, ele responde, Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? E aí no versículo 10, Deus fala novamente. O que você fez? Então veja como que Deus ele é incisivo nas suas perguntas com Caim, justamente para ver se Caim se arrependesse. Ver se Caim caísse na real e pensasse naquilo que ele tinha feito, mas em momento nenhum Caim demonstrou arrependimento. Em momento nenhum Caim demonstrou que estava arrependido daquilo que ele tinha feito. Simplesmente ignorando as advertências que Deus tinha dado para ele e simplesmente se fingindo de bobo, como se nada tivesse acontecido. Como se Deus não soubesse aonde estava o seu irmão e o que ele tinha feito. Como se ele pudesse enganar a Deus. Então essa é a história que nós estamos aí cansados de saber. E aí pensando a respeito desse texto, eu separei aqui 3 aplicações práticas do que nós podemos aprender com toda essa história, com todo esse rolê. Porque muitas vezes a gente olha essa história e fala assim, não, está muito longe da minha realidade. Não, eu nunca vou matar alguém. Mas quando a gente para pensar e ver alguns detalhes, nós vamos perceber que, infelizmente, nós estamos agindo como Caim, na grande maioria das vezes. E aí eu separei 3 pontos para a gente poder meditar a respeito disso. E o primeiro deles é, ofereça o seu melhor. No versículo 3, no versículo 4, se você olhar aí, vai falar assim, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta. Então, o primeiro princípio que nós precisamos aprender com essa história, como eu falei domingo passado aqui nos dízimos e ofertas, foi até
sem saber que o assunto ia ser esse hoje, mas eu falei, ofereça o seu melhor. Seja nos dízimos, nas ofertas, seja no seu tempo, seja no seu dom, seja onde Deus te colocou, na escola, na faculdade, na família. O Senhor está nos chamando para que nós possamos oferecer o melhor para Ele. No texto fala que Caim apresentou parte da sua produção. E depois fala que Abel ofereceu as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias. Então aqui é que está a grande diferença do porquê que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Caim ofereceu o que sobrava. Caim, como agricultor, ele saiu lá catando aquilo que estava no chão e falou, não, vou oferecer isso daqui. Mas Abel ofereceu as melhores porções dos seus cordeiros. E muitas vezes a gente pode achar que Deus ele é carnívoro. Deus ele queria um churrasco. Ele não queria uma salada. Deus queria um churrasco, então por isso que ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim, porque ele não gosta de alface, não gosta de cenoura, não gosta de tomate. Não foi por conta de que um ofereceu carne e o outro ofereceu vegetais, mas foi por conta da natureza da sua oferta. Um ofereceu o melhor, um ofereceu as primícias e o outro ofereceu aquilo que sobrava. O outro ofereceu de qualquer jeito, o outro entregou qualquer coisa. Então, como a Ari falou aqui, Deus está nos chamando para viver de acordo com aquilo que é o padrão de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Se você quer viver a sua vida, se a gente quer viver a nossa vida com Deus de qualquer jeito, como Caim ofereceu um sacrifício de qualquer forma, beleza. Mas então entenda que Deus tem uma maneira, que Deus tem um jeito de fazer as coisas e que com Deus não é bagunça. Você pode estar achando que está enganando Deus, mas você está enganando apenas a si mesmo, oferecendo o que sobra, oferecendo o que resta. Abel ofereceu os melhores cordeiros. Ele ofereceu as primícias e Deus aceitou. E da mesma forma, Deus aceita a nossa oferta quando nós oferecemos o nosso melhor. Mesmo que às vezes o nosso melhor não seja tudo aquilo que nós desejaríamos oferecer naquela ocasião, naquela circunstância. Mas vai ser o nosso melhor, como a viúva pobre ofereceu aquelas 2 moedas. Os religiosos que olhavam ali poderiam pensar, não, mas aquilo ali não é nada. Mas para aquela mulher era tudo, era o melhor que ela poderia oferecer. E às vezes você está vivendo uma vida medíocre, porque nem com o pouco que Deus está te dando para você administrar, seja o salário, seja o seu tempo, seja lá o que for que Deus tem colocado na sua vida para você administrar, muitas vezes por egoísmo, você não tem oferecido o melhor para Deus. E tem usado a desculpa, não, isso daqui é muito pouco. Mas se o seu pouco for o seu melhor, é isso que Deus está olhando para o seu coração. É isso que Deus está aceitando. Não é sobre o valor, não é sobre se é carne, se é legumes. Não é sobre se é Pix, se é você trazer o dinheiro aqui. Não é sobre se você faz o seu devocional de manhã, de tarde ou de noite, mas é sobre o seu melhor. Então a primeira coisa que eu quero falar para nós aqui hoje, chamar cada um de nós à reflexão é, será que nós estamos oferecendo o nosso melhor para Deus? Será que você está oferecendo o seu melhor? O seu tempo, o seu dinheiro, o seu dom, o seu talento? O ano está começando, então aproveite esse primeiro mês do ano para reorganizar isso no seu coração, para que você possa oferecer o seu melhor em tudo. E o segundo aspecto é que muitos pecados aí, eles nascem quando começamos a fazer comparações ao invés de examinarmos o nosso coração e a nossa vida. Aqui está o segundo BO, o segundo problema.
Porque muitos pecados, eles nascem no nosso coração quando nós começamos a fazer comparações indevidas. Gênesis 4, no versículo 5, vai falar: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então, para Caim ter se transtornado e ter ficado com raiva, ele viu. Ele viu que Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a dele. E aí ele pensou: opa, meu irmão, a sua oferta foi aceita e a minha não, mas por quê? E aí, ao invés dele se permitir ouvir a voz de Deus, ele se permitiu ser levado pela sua raiva, pelo seu egoísmo, e ele ficou o quê? Transtornado. Então, os grandes pecados na nossa vida não começam com um assassinato, com um ato consumado em si, mas começam quando nós deixamos o nosso coração ser levado pela raiva, pelo egoísmo, pela ira, pela inveja. Pecados invisíveis que ninguém vê, mas só o seu coração conhece. O assassinato foi apenas consequência de algo que começou lá dentro do coração dele. Então, muitas vezes nós estamos focados naquilo que são os atos em si, mas o que Deus está nos chamando a pensar essa noite é a motivação do nosso coração. É aonde está surgindo todas as coisas que é invisível aos olhos humanos. Caim ficou com raiva, Caim ficou transtornado. E isso foi uma fagulha para acender no coração dele a trama de matar o seu irmão. E isso é muito atual porque hoje, com o advento aí das redes sociais, nós estamos a todo tempo nos comparando. A todo momento nós abrimos o Instagram, o Facebook, os stories, os reels, e aí a gente começa a olhar a vida dos outros e a se comparar, fala: não, mas por que Deus está abençoando aquela pessoa tanto e a mim não está? Por que segunda-feira de manhã eu estou aqui acordando, 6 horas da manhã para ir trabalhar, e aí antes de levantar, ao invés de eu orar, de eu ler a Bíblia, eu vou lá na rede social e começo a passar os stories e vejo que fulano está indo para a academia, está correndo, está malhando, está fazendo não sei o quê. Já deu 8 horas e a pessoa já fez tudo e eu estou custando a levantar da cama. E aí a gente começa a fazer essas comparações indevidas. E aí isso é apenas a fagulha que o diabo precisa para começar a plantar a inveja no nosso coração. A plantar a ira, a raiva, a frustração. E fazer a gente pensar que Deus não está nos abençoando como está abençoando o meu irmão, ou o meu amigo, ou algum parente, ou algum colega. A gente olha para a vida uns dos outros e pensa: nossa, mas fulano com 30 anos já tem uma casa, já tem 5 filhos, já tem um carro, já tem não sei o que, já tem não sei o que lá. E aí a gente não vê os sacrifícios que aquela pessoa muitas vezes fez para ter aquela condição de vida. Muitas vezes a gente olha lá no LinkedIn e a gente fica maravilhado, eu costumo falar o LinkedIn, né? Porque tudo lá é as mil maravilhas, todo mundo sendo promovido, todo mundo trabalhando nas melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E aí a gente olha para nós e fala: nossa, mas eu trabalho aqui, ou estou fazendo tal coisa, e fulano ali está lá naquela posição, está sendo promovido, está empreendendo, a sua empresa está crescendo. Mas aí a gente não olha e não conhece a pessoa e a gente começa a fazer esses julgamentos, achando que a vida é injusta. E aí a gente se esquece de ver que muitas vezes aquela pessoa abriu mão de tanta coisa para estar onde ela está hoje. Ela ofertou a sua vida em função daquilo que ela está vivendo hoje, para aquilo que ela está vivendo hoje. E aí a gente olha para nós e muitas vezes a gente não tem a coragem de levantar um pouco mais cedo, de ler a palavra, de estudar, de orar, de fazer um curso, de estar em comunhão com os irmãos.
E aí a gente quer reclamar dos outros, a gente quer fazer comparações indevidas, sem entender o contexto, sem entender a motivação daquelas pessoas que a gente está comparando na nossa vida. Então, com quem que você tem se comparado? Quantos dias da semana você levanta com raiva ou você ao longo do dia fica irado, porque você acha que está sendo injustiçado pela parte de Deus? Com raiva dos seus colegas, dos seus irmãos e com raiva de Deus, porque você olha e fala, não, mas por que você está aceitando a oferta daquele ali e não está aceitando a minha? E aí isso é só uma fagulha daquilo que o diabo precisa para semear a ira no seu coração. O adultério, ele não começa com o ato em si consumado, mas ele começa com um olhar indevido, com uma conversa no WhatsApp que não deveria ter. Quando a gente começa a olhar a grama do vizinho e achar que ela é mais verde que a nossa. E aí isso tudo vai evoluir para o ato ser consumado, assim como foi com Caim. Quando ele olhou Deus aceitando a oferta do seu irmão e não aceitando a dele, e fazendo essa comparação, ao invés dele refletir e pensar, por que Deus não aceitou a minha oferta? Por que eu estou tão furioso? Por que ele não respondeu aquilo que foi a pergunta que Deus fez para ele aqui no versículo 6? Porque ele ficou cego. Ele não conseguiu mais enxergar a graça de Deus. Ele não conseguiu mais enxergar aquilo que Deus estava querendo que ele enxergasse. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Por isso a pergunta essa noite para nós é, com quem que você está se comparando? Quais são as comparações que você tem feito que tem levado você à ira, à raiva, à decepção, à frustração? Porque muitas vezes o problema não é a oferta do outro. O problema não é a outra pessoa, o que ela conquistou, o que ela fez. Mas o problema está em nós. O problema está no nosso coração, em não olhar para dentro dele e orar pedindo para que Deus sonde, examine o nosso coração e vê se há algum caminho mau e nos guie para o caminho eterno. Então, todas as vezes que você se comparar, olhe para dentro de si. Ao invés de se comparar com alguém, se compare com Jesus. Se compare com o modelo que você tem que seguir, com o padrão, com a referência que você tem que seguir, que é Cristo Jesus. E não com aquilo que é a vida que o outro está vivendo. E não com aquilo que é a oferta que o outro está dando, mas com aquilo que você precisa oferecer para Deus. Com aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de se comparar. O padrão é Jesus, o padrão é Cristo. E por último, o terceiro ponto aqui, pare de reagir emocionalmente e examine o seu coração. No versículo 6 aqui ele fala, por que está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Então Deus, ele faz duas perguntas, com o objetivo de conduzi-lo à reflexão, com o objetivo de conduzir ao arrependimento. Esse era o desejo de Deus a fazer essas perguntas. Não foi pergunta aleatória, não foi pergunta à toa, mas para que ele pudesse olhar para dentro de si e ver as motivações que levaram ele a oferecer aquilo que restava, aquilo que sobrava. O objetivo da pergunta de Deus não era para que ele olhasse para o irmão e achasse que o irmão dele era melhor, mas é para que ele olhasse para dentro de si e visse aonde estava o seu coração. Qual era a motivação que estava levando ele a ter raiva e ira do seu irmão? E assim também é na nossa vida. Da mesma forma, muitas vezes quando somos confrontados por Deus, através da sua palavra, através da oração, através de um irmão, através de um amigo, através de um colega de trabalho, através de qualquer coisa, quando Deus nos confronta, qual tem sido a nossa reação? Porque no fundo, ninguém gosta de ser questionado. Ninguém gosta de ser confrontado. Principalmente quando essas motivações do nosso coração estão erradas. Estão desalinhadas com aquilo que é a vontade de Deus.
Aí que o negócio fica pior. Aí que o caldo entorna. Por quê? Porque quando alguém pergunta por que você está fazendo aquilo, e você no fundo sabe que a motivação que levou você a fazer aquilo não é a correta, aí que a raiva e a ira e a frustração, ela toma lugar no nosso coração. Se já é normal, ao sermos confrontados, a gente achar ruim, imagina ser confrontado quando nós estamos com as nossas motivações erradas. E foi isso que aconteceu aqui com Caim. Ele se enfureceu, ele ficou transtornado, porque a motivação do coração dele, a natureza da sua vida, como a gente leu lá em Hebreus, era má, era pecaminosa. Como você tem reagido quando Deus te confronta? Quando a gente vai exortar algum irmão, quando a gente vai falar com alguém, né? A gente tem que pisar em ovos. Porque é isso. Às vezes a pessoa vai espanar. Porque ela não vai aceitar, ela vai achar ruim. E ao longo desses mais de 20 anos de igreja, como a gente viu ontem, foi o que mais a gente percebeu. Que quando a gente ia confrontar a pessoa, não no sentido de dar rala, não no sentido de expor ela para que ela passe uma vergonha, não é nada disso. Mas é simplesmente para trazer ela para perto. A pessoa, ela simplesmente se afasta. Então, no nome de Jesus, eu quero aqui orar e profetizar sobre a nossa vida, que quando nós formos confrontados, que o Espírito Santo de Deus nos conduza em graça, em misericórdia. Eu tenho uma imensa dificuldade, aqui eu confesso meu pecado, de ser confrontado. Quando o Ari me chama para falar a respeito de algum ponto da pregação, na reunião de conselho, né? Eu fico assim, irado por dentro. Falei, gente, mas não é possível. Mas aí é aquilo, conta até 3, respira e pensa, foi de maldade que você fez? Você falou aquilo na intenção má, na intenção ruim? Você fez aquilo com o propósito de denegrir, de mentir, de roubar, de matar? Não. Então, ok. Deixa a sua mente processar, o seu coração receber aquilo, e espera. Porque os frutos vão ser produzidos no devido tempo, mas no primeiro momento, o primeiro sentimento que vem é esse. Mas se a motivação do seu coração for boa, se você errou tentando acertar, fique em paz. Porque a graça de Deus vai vir como um bálsamo sobre a sua vida para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja uma pessoa mais parecida com Cristo. Em Eclesiastes 7:9 fala assim, ó: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Olha só, não se ire com facilidade, pois a raiva é a marca dos tolos. Em Salmos 139, versículo 24 e 25, fala assim, ó: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algum caminho mau e conduza-me pelo caminho eterno. Então essa é a nossa reação diante de um confronto. Senhor Deus, o Senhor conhece o meu coração. Senhor Deus, prova, verifica nos meus pensamentos se há alguma coisa, se há uma intenção má, se há alguma intenção ruim, me mostra e me conduza num caminho eterno. Essa deve ser a nossa reação quando Deus nos confrontar. Como você tem reagido quando Deus te questiona sobre alguma coisa? Como você tem reagido quando algum irmão te chama para conversar e vai te confrontar a respeito de uma atitude que você teve, de uma postura que você teve em uma situação, de algo que você falou? Eu sei que dá raiva, mas eu quero te convidar a contar até 3, a respirar, a fechar os olhos e deixar com que o Espírito Santo te conduza no caminho do arrependimento. Amém? E por último, não permita que o pecado te domine, mas escolha a reflexão e o caminho do arrependimento. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar.
No versículo 7 fala aqui, ó: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. Então foi isso que eu falei. Se você fez alguma coisa com uma intenção correta, fica tranquilo, fica de boa, porque vai ser aceito. Mas se você não fez, então tome cuidado. Se aquilo que você fez teve a intenção má, então tome cuidado. Se você está planejando e maquinando mal contra o seu irmão, então tome cuidado. Essa é a advertência que Deus está nos fazendo hoje também. Não permita que o pecado te domine. Antes, corra para o caminho do arrependimento, porque o pecado está à porta e ele deseja te controlar, mas é você quem deve dominá-lo. A raiva nos cega, a raiva nos deixa transtornados, e quando nós estamos com raiva, a gente só faz besteira, e foi o que Caim fez. Então, no nome de Jesus, quando a raiva vier, que você clame, que você feche os seus olhos, que você respire e não permita que ela te domine. Em Hebreus 12, 11, fala assim, ó: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Então primeiro você fica com raiva e depois você fica triste. Fala, não, velho, eu vacilei, né? E aí ele fala: porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, uma vez que você foi corrigido, e uma vez que você recebeu isso, com graça, com misericórdia, com amor, com bondade, então a recompensa posterior vai ser uma vida correta, uma vida de paz. Por isso não fique com raiva daqueles que te corrigem, porque eles querem o melhor para você. Eles querem que você avance na fé e que deixe de ser criança e seja um homem e uma mulher completa, no nome de Jesus. O sangue de Abel clamou por uma condenação de Caim. O sangue de Cristo clama em graça para o perdão do pecador. Então que nessa noite, através de Jesus e o seu sangue derramado, você caminhe no caminho do arrependimento, no caminho do perdão, no caminho da graça. Às vezes você não foi corrigido recentemente, mas puxa na sua memória os momentos que alguém conversou com você. Qual foi a sua reação? E a partir de hoje, que você possa viver dessa forma, para que você possa ser transformado e a sua vida será aceita diante de Deus. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Coloque a sua vida diante de Deus. E faça essa oração de Salmo 139. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algum caminho que te ofende e conduza-me pelo caminho